Shalom, shalom, boa tarde, Shabbat Tov, uma boa semana abençoada por Hashem e uma semana abençoada com Hashem. Estamos iniciando aí, hoje o primeiro dia da semana e, portanto, nós estamos na nossa segunda parashá do novo ciclo dos estudos de Torá. E hoje nós estamos na segunda parashá de nome Noach, né? E vamos aí ver os embates, os aprendizados, os nossos famosos puxões de orelhas, para que nós possamos estar aí cada vez mais como filhos do Altíssimo, possamos aí estar sendo chamados à atenção, para estarmos atentos realmente diante daquilo que o Eterno quer para cada um de nós, o que Ele tem para cada um de nós, o que Ele deseja de cada um de nós nessa nossa jornada monoteísta. Estamos numa nova semana e dentro dela nós temos aí esta semana também o encerramento do primeiro mês do ano 5782, que é o mês de Tishrei, e nós vamos iniciar nesta semana também o segundo mês do novo ano, o mês de Reshivan, que também nos próximos dias estaremos falando com referência a este mês de Reshivan, o que nós temos aí pela frente neste mês, ok? Hoje nós estamos no dia 3 de outubro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 27 do mês de Tishrei, do ano 5782, né? Então nós estamos aí há 27 dias do novo ano. E como nós estamos sempre atentos às gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, então vamos ver o que ele nos fala na tarde de hoje, né, com referência a essa gota de sabedoria do dia 27 do ano 5782. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala conosco da seguinte forma: o Baal Shem Tov ensinou que a vida de cada um de nós é composta de 42 viagens, que corresponde aos 42 percursos dos filhos de Israel no deserto. Alguns desses trajetos têm nomes agradáveis, outros não soam tão agradáveis assim, mas nenhum é inerentemente mal, ou seja, nenhum é plenamente mal. Só que talvez você tenha de cavar cada vez mais fundo para encontrar o propósito e o bem que há neles. Dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe fala que, pelos ensinamentos do Baal Shem Tov, cada um de nós temos aí realmente a oportunidade de 42 viagens na nossa vida, de ir e vir, né, para poder realmente aperfeiçoar o nosso caminhar, a nossa jornada, para que possamos herdar o Olam Rabá, a vida eterna. E nessas 42 viagens, né, que representam as 42 estações ou percursos que o povo judeu passou pelo deserto, então ele nos fala que muitas vezes, né, alguns têm nomes agradáveis, outros nem tanto, né, ou seja, a jornada que não é muito boa, não é muito agradável, mas a jornada que é muito boa, muito agradável. Mas o nosso Rebbe, ele nos chama atenção para que nós realmente não venhamos esmorecer, no sentido de que nenhum destes caminhos, nenhuma destas viagens, ela é completamente má ou inerentemente mal, né? O que acontece é que, dependendo destas viagens, o que nós precisamos fazer é cavar um pouco mais fundo. Isso significa trabalhar, esforçar, buscar com mais afinco,
buscar com mais determinação, né? Para encontrar o propósito e o bem que há nesta jornada, nesta viagem. E nesse sentido, então, cavar cada vez mais fundo significa buscar mais profundamente os tesouros, ou o tesouro, que geralmente está a nível mais profundo da superfície, e é necessário realmente escavar, ou cavar, né, como diz. E nesse sentido, é encontrar, né, o propósito e o bem que há neles. Então, inclusive tem, né, nas famosas redes sociais e charges, né, que fazem por aí afora, exatamente dentro desse aspecto aqui, né, mostrando dois homens cavando profundamente para encontrar o tesouro. E dentro da charge mostra lá, né, realmente onde estão as joias, e os dois personagens, cada um no seu túnel, escavando e cavando e cavando e cavando. Aí chega num determinado ponto em que um deles desiste. E esse que desiste, a charge mostra bem claro, né? Era uma questão ali de mais umas 10 pasadas, como diz, e então ele encontraria o tesouro, o almejado tesouro. Enquanto que esse desistiu, deu as costas e foi embora, o outro que estava em outro túnel, ele continuou escavando, e nessa sentido de ficar cavando aqui e ali, então mostra lá o desenho que o tesouro estava muito perto dele, ele não desistiu, continuou cavando, e mais algumas pás ele acabou encontrando as joias, né? E realmente ficou muito feliz e, sem sombra de dúvidas, ficou muito rico. Então, nesta figura de linguagem, podemos assim dizer que, seja qual for a situação, seja qual for a nossa viagem, o que nós não podemos é desistir. Nós não podemos dar as costas à nossa jornada que Deus propôs para cada um de nós. Há realmente bênçãos sobre bênçãos, e nós precisamos persistir, perseverar, senão você perde a oportunidade de ser muito feliz. Então, amados, nessa lição do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, traz para nós nessa tarde esse ensinamento. Que nós possamos aí realmente continuar cavando, 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 porque o tesouro é certo, é real. A vitória, ela já está garantida. O Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna, já está garantido e já está estabelecido. E nós precisamos continuar cavando até chegar realmente à redenção final, que é a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final, e que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ela aconteça, né, em nossos dias, e que seja para agora mesmo. Amém, vê amém. E confirmando as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, nas décadas de 50, 60, 70, 80 e princípio da década de 90, ele afirmou várias vezes de forma categórica, né? Esta é a última geração. Nós somos a última geração sem Mashiach. Portanto, dentro desta geração, Mashiach se revelará para a redenção final, para que todo mundo, todos os reinos sejam devidamente curados e sarados plenamente, para adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, que vai ser aqui mesmo, na terra totalmente restaurada, curada, sarada, e aí vai cumprir-se literalmente o que Deus pretendeu fazer no princípio, Bereshit, fazer deste mundo que nós habitamos, chamamos de planeta Terra, fazer deste mundo a sua casa, a sua moradia.
Então vamos continuar firme na nossa tarefa, né? Fazendo com que as trevas, a escuridão sejam dissipadas, como diz o nosso Rebbe, né? Tome a tua luz e faça a escuridão brilhar. Vamos estar em frente na nossa jornada monoteísta, para que realmente nós, não judeus, entre as nações, possamos fazer cada vez mais as pessoas serem despertadas para poder ver, olhar e ver, enxergar a realidade dos fatos, para poder ouvir e escutar as verdades celestiais que permanecem para sempre e poder falar aquilo que de fato traz vida, traz a Torá, traz a verdade, pois a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Verdadeiramente esta é a verdade que liberta todo ser humano de toda e qualquer cegueira espiritual. Então, portanto, amados, temos diante de nós algo precioso e maravilhoso. E se antecipadamente o Eterno já nos concede essa visão, não sejamos tolos para dar as costas e ir embora, modo de dizer, mas que nós possamos, de fato, continuar olhando em frente, continuar cavando profundamente, pois os tesouros são realidades, ok? Estamos no na nossa segunda porção da semana, melhor dizendo, segunda porção do novo ciclo dos estudos de Torá, e nós estamos iniciando hoje, então, a nossa porção Noach, a segunda porção do novo ciclo dos estudos de Torá, né? Então, vamos lá. Edina Silva, Bauru, Baruch Hashem, né? Temos aí também a Luciana Rodrigues, de Marília, a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem. Hoje Portugal está bem representada aí, as duas portuguesas com certeza estão aí representando Portugal, né? A Elizabeth Lobo, nós temos aí realmente a certeza que sempre ela assiste pelo YouTube, posteriormente, quando o vídeo é compartilhado ali, né? Então, Baruch Hashem por isso daí. A Fátima e o Oswaldo Sato, lá do Japão, também posteriormente estarão assistindo a live pelo YouTube, né? Que agora lá são 2 horas da madrugada, então é difícil assistir a live ao vivo e a cores nesse horário, não é verdade? Então, Baruch Hashem por isso daí, né? A Fátima e o Oswaldo Sato, lá do Japão, né? Quem mais está conosco aí? Vamos lá, pessoal. O Josélio Tavares, da cidade de Cachoeiras, né? Ali próximo da cidade de Silveira, Cachoeira Paulista, melhor dizendo. Baruch Hashem. Quem mais que está aí? O Robson Lima, aqui da nossa região de Bauru, né? Da cidade de Macatuba, vizinho a Bauru, né? Shalom, shalom a você, Robson, família. Baruch Hashem. Mas os demais que estão aí conectados, né, dão um shalom aí para a gente poder distinguir aí os nomes, para a gente poder dar um shalom aí. A Marli Stael Silva Monteiro, da cidade de Vitória, Estado Espírito Santo, Baruch Hashem, né, também está aí conectada, né, Baruch Hashem. Enquanto os demais vão dando aí um shalom, né, o Vinícius Costa, Baruch Hashem, da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Baruch Hashem aí, o Vinícius Costa, ok, amém. Também, né, um shalom aí para a Maria Isabel Gouveia, da cidade de Lucélia, interior de São Paulo, o Jânio Heder, lá de Flórida, Estados Unidos, né? O nosso shalom para ele, toda a família. A Franciele Moretti,
a Flávia Pascoal, né? Rio das Ostras, Rio de Janeiro, o Oswaldo Júnior, Arleison Souza, Claudemir Jesus da Silva, né, e esposa, aqui da cidade de Bauru, a Elvia Nunes Zember, da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, a Elisane Ramos, o Joel Silva, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, a Maria Aparecida do Nascimento, a Edjane Ribeiro, né? E temos aí o José Carmo, né? Baruch Hashem, José Carmo, né? Que também está aí conectado conosco, né? Baruch Hashem. O José Carmo também é de Lisboa, né? De Portugal, é o esposo da Donária, não é isso mesmo? Né? O José Carmo é o marido da Donária, correto, Donária? Vê se eu não estou trocando as bolas, que eu sou muito bom para trocar as bolas, ok? Né? Baruch Hashem aí, né, amados? Sim, está confirmado. Baruch Hashem, José Carmo e Donária Carmo, lá de Lisboa, né? Esse casal aí, preciosos também para Hashem, ok, né? A nossa segunda porção, os demais aí que nós não mencionamos, né? Manda um shalom aí, escreve o nome da sua cidade, o seu estado, para que nós possamos aí estar compartilhando contigo aí um shalom, shalom. Baruch Hashem, ok? O Luiz Ribeiro, né? Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Então a nossa segunda porção desta semana, que nós temos aí pela frente, né, é a porção de Noar, ou Noé, como diz, né? Então, essa semana nós teremos pela frente, a partir do capítulo 6 de Bereshit, a partir do verso 9 até o capítulo 11 e o verso 32, né? Então, essa semana nós teremos pela frente aí a Parashá Noar, que temos 153 versículos para podermos estudar esta semana aí, ok? Baruch Hashem por isso. Então, os nossos sábios, né, trazem para nós a introdução da nossa Parashá Noar, né, que nos fala, né, esses são os descendentes de Noar. Noar era, né? Então essa é a introdução que nós temos na nossa Parashá. O Midrash, né, que os nossos sábios trazem para nós sobre isso, diz: porque o nome de Noar é mencionado 2 vezes, né, no início da Parashá. Então, no início da Parashá nós temos, esses são os descendentes de Noar. Noar era um homem íntegro, né? Então, no versículo 9, né, que é o princípio da nossa Parashá, o nome de Noar é citado 2 vezes. Então, o Midrash traz para nós que essas 2 expressões para com o nome de Noar é realmente para trazer para nós que Noar, ele também pode ser traduzido como serenidade. Então, portanto, Noar significa serenidade. Então, nesse aspecto aí, nós temos realmente dentro da palavra serenidade, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, as letras do nome de Noar, inclusa na palavra em hebraico de serenidade. Então, por isso, Noar significa também e pode ser traduzido como serenidade. Então, na realidade, isto porque Noar, ele trouxe para a geração dos seus dias a serenidade, né, para o mundo que estava envolto a tantas corrupções, tantas violências, também estava com a sua moral, né, realmente hiper fora do normal, né? Então, os desvios de conduta, os desvios sexuais daquela geração eram violentos, né?
não tem muita diferença dos dias atuais que nós estamos vivenciando aí, né? Então, os dias que nós estamos vivenciando aí mostra para nós uma realidade daquilo que Noé estava vivendo nos seus dias, né? Não restam dúvidas de que a dimensão em que Noé estava vivendo ali era muito intensa, porque de fato aquela geração perdeu todo o vínculo do bom senso, da ética, da moral, da espiritualidade e por aí afora vai. Então Noé trouxe serenidade para ele e para o mundo dos seus dias. Serenidade para seus ancestrais, né, que poderiam descansar em paz em seus túmulos, e para os seus filhos. Serenidade nos mundos superiores, visto que as acusações celestiais contra a humanidade cessaram, né? Então essas acusações celestiais nos mundos superiores, entre eles os próprios anjos, segundo Midrash, fala que os próprios anjos falaram para Deus. Está vendo só aí, ó? Foi colocar o ser humano ali e virou bagunça, né? No modo de dizer, obviamente, né? Na forma chula nossa de se expressar, ok? Não foram com essas palavras, obviamente, né? Mas os anjos também falaram. E além dos anjos falar isso, nós temos o anjo acusador, o anjo adversário, né? Que é conhecido como Satã, que significa adversário, né? Não é aquilo que no mundo religioso lá fora fala, né? Satã de chifre, rabo, garfo, estridente, vermelho, de chifre, e aquelas coisas todas. Não tem nada a ver essa história. Isso daí foi invenção que um determinado segmento religioso fez, justamente para que, através do medo, pudesse realmente subjugar as pessoas ao seu sistema religioso, certo? Então o anjo, né, conhecido como Satã, que a tradução correta é adversário, acusador, e não tem nada a ver com esse negócio aí de capeta, diabo e companhia limitada, né? Satanás e por aí afora vai, né? Então isso daí, esquece dessa história aí, que isso daí foi um segmento religioso que inventou para oprimir as pessoas e dominá-las pelo medo. Pelo medo. Para você ter uma dimensão dessa realidade, é só você ver o que acontece nesses últimos praticamente 1 ano e 8 meses, né? O medo que faz com as pessoas, né? Então, ó, fica em casa e se você sair, você morre. Se você respirar, você morre. Se você tiver contato com alguém, você morre. Então você fica em casa. Na hora que tiver faltando ar, aí você corre para o pronto-socorro para morrer ou a caminho ou na porta, né? Ou acabar sendo entubado e acaba de morrer, porque aí já não tem mais o que fazer. Então as pessoas criaram um medo tão terrível, né? Com essa expressão e com essa determinação de uma pessoa perversa e de um sistema perverso, que as pessoas criaram tanto medo, né? Que o próprio autor da frase, ele disse que fazia 1 ano que ele não beijava a mulher dele. Então vejam bem a ignorância. Mas todo mundo viu, por exemplo, quando ele se despediu do seu ciclo de trabalho, né? Sem máscara, tendo contato, aglomeração, contato com as pessoas, abraçando aqui, abraçando ali, beijando aqui, beijando ali. Ou seja, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E as pessoas, esses perversos, eles dominam as pessoas pelo medo. E as pessoas pelo medo, você vai morrer. Não olha para a janela para fora, porque se você olhar para fora da janela, você vai morrer. E por aí afora vai. Então, as pessoas, elas viram realmente que através do medo é fácil de dominar. Então foi isso que aconteceu. O anjo que Deus criou para esta finalidade, para ser o adversário do ser humano, Deus não tem adversário, ok? Então Deus criou este anjo para ser o adversário do ser humano, não de Deus. Quem pode ser comparado a Deus para querer ser adversário de Deus? Não tem como, ok?
Então esse anjo é o adversário do ser humano. Ele é o acusador do ser humano. É só você ver o livro de Jó e lá na virada do dia, esse anjo acusador, ele na virada do dia vai na presença de Deus para acusar Jó. Então é esta a realidade, ok? Então essas acusações celestiais nos dias de Noé cessaram porque Noé era um homem íntegro, né? Então dessa forma as acusações deste anjo adversário do ser humano perdeu a sua eficácia, né? Então esta é a realidade aí, ok? Então, e também Noé, ele foi serenidade, né? Uma pessoa serena, inclusive também para o mundo nosso dos dias atuais e para o mundo vindouro, o Olam Rabá, né? Através da revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final. Então esta serenidade, ela foi alcançada pelas águas do dilúvio. As águas do dilúvio veio concretizar a serenidade de Noé, ou veio selar a serenidade de Noé, justamente para as suas gerações posteriores e até a geração futura, além da revelação de Mashiach para a redenção final. Até o Olam Rabá, a serenidade de Noé continua sendo um foco. E nesse sentido, então, o profeta Isaías, lá no capítulo 59, verso 9, ele diz assim, as águas de Noé, né? Então essa serenidade ela foi alcançada pelas águas do dilúvio, porque o próprio profeta Isaías faz menção destas águas de Noé. O pensamento racídico, ele explica que antes do dilúvio, as entidades físicas eram fracas e insensíveis a tudo aquilo que fosse de ordem espiritual. Então, até os dias de Noé, até aquele momento do dilúvio, aquela geração ela era insensível, né? Realmente, às questões espirituais. E também era muito fraca, que significa o quê? Além de ter a insensibilidade espiritual, ela era uma geração fraca, porque ela se rendia ao mal e às suas dimensões facilmente, né? Não precisava de muito esforço para que se entregasse, né, à violência, à promiscuidade, né, à idolatria, por aí afora vai. Então, dessa forma, a corrupção ela floresceu, cresceu, que chegou realmente a esgotar a paciência de Deus, de tamanho grau que foi realmente a corrupção em todos os níveis, né? Se hoje nós nos escandalizamos ou ficamos perturbados pelas corrupções que nós estamos vendo aí no mundo, no nosso país, imagine então naquele tempo de Noé, que era 100%. Não tinha ninguém para chegar lá e falar assim, ó, prestem atenção, há um Deus que está acima de tudo e de Deus e de todos, né? Não tinha alguém para bater de frente propriamente dito nesse sentido. E nesse sentido, Noé, ele não foi muito bem eficaz na sua missão de trazer luz para aquela geração, como nós veremos durante a semana. Então, nesse sentido, a Hassidut ensina-nos também que as águas do dilúvio eram como o mikveh, né, o banho ritual de purificação. Então, uma pessoa que emerge em um mikveh pode perceber que seus pensamentos se tornam ligeiramente mais puros naquele dia, ou que sua consciência o agita um pouco mais. Então, o mikveh é o banho ritual de purificação, né? Mas a essência do mikveh precisa ter uma conexão da pessoa que desce ao banho ritual da purificação em águas límpidas e correntes, o mikveh. Mas a pessoa precisa ter uma conexão com a techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Senão é aquele negócio,
a pessoa ela entra seca no mikvê, sai molhada do mikvê e não serviu para nada. Sem arrependimento, não serviu para nada. Então, essa mesma história, ok? Então, essa geração do dilúvio, o mikvê, ele serviu como uma purificação para o mundo. Mas aquela geração, ela, mesmo que entrasse no seu mikvê, eles não entravam com o verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, estas águas foram o que os sepultaram, né? E Noé e a sua família, eles adentraram nesse mikvê e saíram desse mikvê com uma outra dimensão de consciência divina, consciência de família e consciência para um mundo novo, ok? Depois do dilúvio, então, o mundo e seus habitantes se tornaram mais conscientes e apreciadores da grandeza de Deus. E isso assegurou ao mundo uma serenidade genuína, né? Então a serenidade de Noé se tornou patente. E dessa forma, então, a continuidade da existência humana foi possível graças a isso daí. Mesmo que as pessoas posteriormente viessem a se corromper, como nós conhecemos a história até aqui, e elas se corromperam, mas traz uma recém-descoberta daqueles dias, no sentido pós-dilúvio, a questão da sensibilidade espiritual. Então, antes do dilúvio, as pessoas faziam o mal, a maldade e se entregavam à promiscuidade com todo o prazer no sentido exato da palavra. E não tinha nenhum pinguinho de arrependimento ou de remorso por estar fazendo alguma coisa errada. Não tinha. Então, dentro desse aspecto, simplesmente faziam por puro prazer, porque gostavam de fazer, etc. e tal. Pós-dilúvio, houve então uma sensibilidade espiritual mais apurada, um pensamento mais apurado de Deus e também da grandeza de Deus. Então a consciência divina e a consciência de família se tornou muito forte após o dilúvio. Então mesmo através dos milênios até aqui, né, as pessoas, famílias, grupos, etc. e tal, se corrompendo, ainda há realmente aquela questão ali na mente humana chamando-lhe atenção. Psst, psst. Ei, você fez alguma coisa que não é legal. Aí a pessoa dá aquela parada e fala, epa. Aí ela vai o quê? Ela vai então fazer uma reflexão, uma autoanálise, uma introspecção. E aí ela fala, epa, não era para eu ter feito isso daí não. Então ela vai sempre estar, sempre terá uma techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Isso que é importante. Então isso foi conquistado pós-dilúvio, com a serenidade de Noé. Então, essa sensibilidade espiritual, ela sempre vai garantir, desde então até o fim da redenção com Mashiach, ela vai realmente garantir uma motivação sempre para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Assim, sempre valeria a pena para Deus continuar sustentando o seu mundo. Por isso que o mundo não acabou, vamos assim dizer, para todos entenderem tranquilamente a questão em si. Então o mundo não acabou porque pós-dilúvio houve essa consciência divina, consciência de família, e isso levou as pessoas a terem mais sensibilidade para a grandeza de Deus e também para levá-los sempre ao arrependimento na presença divina. Ok? Então, nesse sentido, nós temos aí a nossa Parashá Noé. Estes são os descendentes de Noé. Noé era homem íntegro, ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Noé caminhava somente com apoio de Deus. Noé gerou filhos, Shem,
Ham e Yefet, né? Então nós temos aí os 3 filhos de Noé, né? Que realmente Shem é aquele que vai realmente desempenhar um papel mais central, mais importante na história posterior de dilúvio, né? E também, né, subsequentemente, a sua influência para a humanidade. Ham é o filho mais novo e Jafté, ou Jafté, como conhece popularmente, né, é o filho mais velho, né? Então, nesse sentido aí, nós temos os 3 filhos de Noé. Mas outra coisa interessante que nós precisamos observar aqui, segundo os nossos sábios trazem para nós, né, principalmente Rashi, o grande comentarista da Torá. Então, quando nós temos aqui no primeiro verso, estes são os descendentes de Noé, né? Então, quando nós vamos para o hebraico, então no hebraico nós encontramos lá a expressão hebraica que diz assim, Eler. Eler. Então aqui Rashi ele comenta da seguinte forma, a expressão estes, né, ou seja, Eler, que nós encontramos, é a palavra que está sendo usada para separar do que foi dito antes. Onde nós encontramos em qualquer lugar das Escrituras a expressão e estes, ou seja, ve'eler, no hebraico, então há uma diferença entre estes e estes, que Rashi vem nos chamar a atenção aqui nesta reflexão da nossa Parashá Noé. Então, quando nós encontramos, que é o caso específico aqui de Noé, Eler, estes, né, são os descendentes de Noé. Então aqui Rashi diz que esta expressão é para separar do que foi dito antes. Ou seja, até aqui foi uma coisa, daqui para frente é outra história sem ligação com a anterior, certo? Então aqui o que os nossos sábios querem dizer é que quando temos e estes, então significa que indica que trata de um tema, aliás aqui, isto representa uma adição ao que foi dito antes, ou seja, o que foi dito antes, mais o que está sendo dito no presente. Então, Noé, a questão quando fala um homem íntegro, está dizendo, ó, o que ficou para trás é uma história, daqui para frente é outra. Ou seja, antes do dilúvio, a fraqueza e a insensibilidade do ser humano para as questões espirituais e para com o amor ao próximo era muito fraca e irrelevante. Com a serenidade de Noé, então veio o dilúvio. Posterior a isso, então é uma nova história. Por isso, estes. Só dando um alerta, né? Nós estamos na nossa região com um tempo paratemporal, né? O clima nosso é... Voltou o sinal... Tá voltando o sinal. Epa, quase que apagou a luz de novo. Voltou o sinal aí, pessoal, quem ainda está conectado aí, né? Então, amados, como estávamos falando, né? O tempo paratemporal, o clima paratemporal e a energia elétrica está oscilando e pode cair a qualquer momento, como caiu, né? E tornamos aí. Vamos ver até onde que nós poderemos ir, ok? Baruch Hashem. Então, amados, nesse sentido, né, Noé, então vem a expressão Eler, ou seja, está separado. Noé, o tempo está separado antes de Noé e posterior a Noé. Então é isso que quer dizer Eler e
quando se encontra Ve'eler e estes, então está se referindo que o que passou mais o que está acontecendo fazem parte da mesma história e da mesma situação aí, ok? Então, o tema final da nossa Parashá Bereshit é a corrupção. E 10 gerações entre Adão e Noar são descritas e elas são tão perversas que Deus decide destruí-las. Então essas 10 gerações entre Adão e Noar, então é uma geração tão perversa que realmente o único remédio encontrado foi o dilúvio, né? E então Noar, Eler, antes de Noar era uma história, posterior a Noar é uma nova história. Por isso nós temos aí realmente a espécie humana sendo perpetuada em Noar. Por isso, se não houvesse Noar, então aí seria dado um reset mesmo, modo para nós entendermos. Ou seja, o mundo, o universo voltaria ao seu zero, né? Então voltaria realmente a ser nada, para que Deus pudesse iniciar tudo de novo, numa linguagem para nós entendermos essa história. Mas Noé é de fato aquele que veio trazer a perpetuidade, melhor dizendo, né? Perpetuar a geração, ou seja, perpetuar a humanidade, né? Então Noé teve esse papel importante nesse sentido aí, né? Quando nós temos aí Deus falando com Noé, né? Construa para ti então uma arca, né? Que nós vemos aqui no capítulo 6, o verso 14. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste, né? Cipreste, né? Então, Noé, ele vai fazer então a arca. E dentro desse aspecto aí, nós temos aí 120 anos para que Noé pudesse fazer a arca, para que o dilúvio pudesse acontecer. 120 anos traz para nós realmente a questão de que Deus ele é longânimo e paciencioso. Por isso diz as Escrituras que Deus é tardio para irar-se e sempre pronto para perdoar. Por isso que nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá diariamente. Para que as pessoas da geração do dilúvio pudessem realmente ver a ação divina, Deus ele deixou Noé durante 120 anos construindo a arca. Então as pessoas iam e viam lá, né, Noé, o que esse maluco está fazendo aí? Construindo o quê? Então as pessoas, né, automaticamente chegariam para ele e falavam, né, ô Noé, o que você está fazendo? Então Noé, ele poderia facilmente então responder às pessoas, eu estou construindo uma arca porque Deus ele vai realmente trazer um dilúvio sobre o mundo e dessa forma então poderia acontecer que as pessoas viessem a se arrepender. Mas até então ninguém conhecia o que era chuva. Então, como vai chover, Noé? Você está maluco? Até hoje não choveu. Como que vai chover? E para que você está fazendo uma construção dessa? Né? Vem desfrutar a vida. Era uma geração corrupta em todos os níveis e sentidos. Né? Então, Noé era tido como o quê? Um maluco para eles. Né? E nesse aspecto, então, Noé ali estava construindo a arca. Então era mais uma oportunidade que Deus estava dando para que as pessoas pudessem realmente tomar conhecimento e se arrepender. O Zohar, né, que traz para nós profundos e elevadíssimos conhecimentos, sabedoria, ensinamentos, né, da Torá, né, nesse sentido todo. Então os nossos sábios, através dos ensinamentos racídicos, eles falam para nós que
a falha de Noé foi que ele não rezou pela sua geração. Então Noé, apesar de toda a sua integridade, né, teve uma falha. Ele não rezou para a salvação da sua geração. E nesse aspecto, mesmo levando 120 anos para construir a arca, Noé não rezou nenhuma vez para a sua geração. E nesse sentido, os ensinamentos racídicos nos falam que o que faltou para Noé foi o atributo, né, conhecido como Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh, que significa autossacrifício. O autossacrifício em sua dedicação ao comando de Deus para repreender a sua geração, e assim Noé só reprovou a sua geração, porque assim lhe foi ordenado. A sua prioridade era se desincumbir da obrigação que Deus lhe havia dado. E por isso ele não se preocupou muito com a sua geração para que viessem a se arrepender, ou sim ou não. Problemas seus, né? O que Deus está me ordenando, estou fazendo, ponto final. Era isso, né? Então, estou fazendo apenas aquilo que me foi ordenado, nada mais, né? Esse também é um ensinamento para nós, um exemplo para nós do que nós não podemos fazer. Ou seja, posterior a Noé, né, realmente, os ensinamentos que vêm posterior a Noé, realmente Deus e os sábios, né, vêm trazendo para nós que nós precisamos ter, de fato, aquilo que é chamado de Mesirat Nefesh, que é o autossacrifício. Fazermos mais do que nos é pedido, né? Faltou essa questão para Noé. Então ele apenas cumpriu literalmente apenas o que lhe foi pedido, né? Então dessa forma faltou sinceridade em sua repreensão e por isso ele fracassou nesse sentido de salvar a sua geração. Ele teve o mérito de salvar a humanidade, porque através dele, da sua esposa, dos seus 3 filhos, das suas noras, posterior ao dilúvio, toda a humanidade, ela vem de Noé. Simplesmente assim, para resumir nessa questão aí, ok? Então, Noé é o contraste de Moshe, porque Moshe, além de orar, pedindo a Deus para perdoar e salvar a sua geração, ele ainda diz a Deus, se o Senhor não perdoá-los, então pode riscar o meu nome do livro da vida. Então, Moshe, ele foi além do que lhe foi pedido. Então, de fato, Mesirat Nefesh, ou seja, o auto-sacrifício, Moshe, ele foi um exemplo perfeito desta realidade aí, ok? Vamos partir para o encerramento com o capítulo 6 e o verso 14, onde nós temos aí verso 14. Nós temos aí a questão da arca de madeira que Deus mandou lhe fazer, né? E depois no verso 16, nós temos aí, faz uma luz para a arca. Então os ensinamentos racídicos traz para nós essa questão aí, dizendo da seguinte forma: a missão de Noé era transformar o mundo de sofrimento em um mundo, né, de luz. Deus lhe disse para fazer uma luz. No hebraico seria Tsohar, né, que tem as mesmas letras em Tsarar. A palavra em hebraico para sofrimento, Tsarar, né, é sofrimento, substituindo sofrimento para luz. Então, esta é a mensagem que Deus dá a Noé no verso 16 do capítulo 6. Faz uma luz para a arca, né? Então, a palavra em hebraico para a arca é Tevá.
tevá, que também pode significar palavra, certo? Uma alusão às palavras de oração e de estudo de Torá. Então, as nossas preces e o nosso estudo de Torá é, de fato, esta alusão que é feita para a arca, tevá. Então, dentro desse aspecto, a nossa arca para esses tempos exatamente é as nossas preces e o estudo de Torá. Esta é a nossa arca. Então, assim, o comando para fazer uma luz para a tevá, a arca, significa que a pessoa deve fazer suas palavras de oração e de estudo de Torá brilharem como luz, permeando-as com sentimento interior e com sinceridade. Ou seja, a nossa vida monoteísta, ela tem que ter mente e coração. Ela precisa ter razão e emoção. Então, nós precisamos ter, de fato, a verdade e o amor com o coração. Ou seja, é dar vida às nossas preces e ao nosso estudo de Torá. Não podemos ser frios. Nós temos que ter o calor da vida, o calor da luz para a vida. Então, as nossas preces e o nosso estudo de Torá tem aqui esse brilho que nós devemos dar, ok? E dessa forma, então, isso pode ser alcançado de duas maneiras. Primeiro, removendo os obstáculos ao serviço divino, como a janela da arca que removia um obstáculo que bloqueava a luz. Então, quando a janela da arca era aberta, a luz entrava. Então, dentro desse sentido aí, está dizendo que como que nós podemos fazer brilhar as nossas preces e o nosso estudo da Torá? É removendo todo e qualquer obstáculo. Então, qual é o obstáculo que impede de você fazer preces diárias? Qual é o obstáculo que te impede de você fazer estudo de Torá diária? Você tem que remover esses obstáculos para que a luz possa brilhar. E a segunda questão é gerando fontes de energia interior, né? Como a pedra preciosa que irradiava a luz de dentro para fora, né? Então, esse tesouro que nós temos dentro de nós, a centelha divina, nós temos que fazer com que essa brasa ela fique acesa e a sua chama realmente esteja muito bem viva através das preces diárias e do estudo de Torá. Só que isso não é para ficar guardado só para nós. Nós temos que expandir, ou seja, sair para fora, para fazer com que a unidade e a unicidade de Hashem venha brilhar cada vez mais. Ok? Vamos ficando por aqui hoje, né? Então, seja forte, seja luz, faça brilhar essa presença divina, a consciência divina, a consciência de família. Faça com que seja mais forte cada dia na sua vida, com vigor, com força, coragem, determinação, para que mais e mais possamos fazer até a escuridão brilhar. Por isso, vamos em frente. Amanhã estaremos aqui em À Tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até mais.